Como é bom podermos saber que nós temos um Deus que é digno de honra, glória e louvor. E hoje eu quero levar você a olharmos algumas confissões dentro da palavra de Deus, de pessoas que resultaram em grandes bênçãos na vida deles, porque eles confessaram algumas coisas. E eu quero começar com um homem chamado Abrão. Diz lá em Gênesis 18, 27. Mas Abrão tornou a falar: sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ele confessa que ele não é ninguém, mas mesmo assim ele conversa com Deus. Quem você e eu somos? O que nós somos? Olhando para a grandeza de Deus nesse universo gigante, nós somos simplesmente pó e cinza, que Deus, mesmo assim, ama, cuida e abençoa. Davi confessou que tinha nascido em pecado, lá em Salmos 32 e no Salmo 51. Seus pecados foram perdoados. E ele depois pôde ser bênção, e a Bíblia nos apresenta Davi como um homem segundo o coração de Deus. Davi errou muito, errou feio. Mas mesmo assim ele confessou, ele pediu perdão, ele se humilhou diante de Deus. E quando ele se humilhou diante de Deus, ele disse: Deus, a ti seja honra, glória e louvor. E nós queremos somente dar glórias a ele, porque os nossos pecados foram perdoados. Ai, quando eu penso nisso, eu não preciso mais carregar meus pecados do passado, mas eu posso saber que eles foram perdoados. Jó disse: eu me abomino, eu não sou digno de nada. Mas daí lá no capítulo 46, ele recebe as bênçãos em dobro no capítulo 42 de Jó. Como é maravilhoso sabermos isso, que Deus, quando nós muitas vezes nos sentimos assim, eu não mereço nada, eu não sou ninguém, mas daí olhamos para Ele e vemos a grandeza dEle, nós só podemos dizer: tu és digno. Por isso eu comecei o programa hoje com esta música: digno é o Senhor de receber honra, glória e poder. Isaías confessou: eu sou impuro. Isaías capítulo 6. Eu sou uma pessoa de lábios impuros. Quem sou eu, Senhor, para o Senhor me chamar? Quem sou eu para caminhar em teus caminhos? Quem sou eu para propagar a tua palavra? Quem sou eu para chegar diante dos reis e dizer assim: vocês estão errados, isto diz o Senhor? Mesmo assim, Deus usou ele. Ele foi purificado e colocado no serviço do Senhor. Mesmo que ele dissesse: eu sou impuro, eu não sou digno, eu não posso fazer isso. Quando Pedro vê o milagre que Jesus faz, e ele olha para Jesus, ele diz assim: eu sou um pecador. Eu não sou digno. E Jesus os chama para ser pescadores de homens. Ele vê aquela rede cheia de peixes e ele diz assim: eu sou um pecador. Eu não sou digno. Eu não mereço. E aí quando ele depois nega Jesus, ele outra vez vai e chora profundamente. E Jesus os chama daí em João capítulo 21 e diz: Pedro, você me ama? E ele faz essa pergunta 3 vezes. E daí ele diz assim: então vai lá, apacenta minhas ovelhas. E nós sabemos o grande evangelista missionário que Pedro foi, porque ele reconheceu que ele era um pecador. Quando o fariseu foi no templo orar, o publicano também foi. E o publicano diz assim: tem misericórdia de mim, Senhor. Lucas capítulo 18. E Jesus diz: ele voltou para casa justificado. Como eu gosto de Romanos, quando diz: nós fomos justificados pela fé. O que seria de nós? Não há mais condenação sobre nós, porque nós podemos experimentar o perdão, a justificação da parte de Deus.
Deus nos purificou, Deus nos limpou, Deus nos transformou e Deus fez de nós seus filhos, transformados, abençoados e cuidados. E nós podemos somente agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E se nós olhamos para o filho pródigo foi então ainda diferente. Ele diz: eu não sou digno de ser chamado seu filho. E o que foi feito? Uma grande festa para o retorno, porque ele voltou para casa. Deus faz festa no céu quando um pecador se arrepende, porque é mais um que estará com ele lá no céu. Deus gostaria de ver um mundo com ele. Deus gostaria de ver a humanidade com ele. Quando eu vejo essa dificuldade que nós estamos passando no Brasil hoje, com corrupção e falsidades e coisas erradas que todo mundo está vendo que estão sendo feitas, eu clamo para que Deus transforme esse país, para que Deus transforme as pessoas, para que Deus mexa nas pessoas, para que essas pessoas reconheçam que desse jeito elas estão indo todas seguras e certas para o inferno. E que Deus, em sua infinita graça, possa estar abençoando esses homens, possa estar abençoando essas mulheres, para que elas recebam uma transformação e sejam renovados em Cristo Jesus. Para que Deus possa realmente ser glorificado através daquilo que nós podemos fazer. Não há um Deus igual a esse, que fez tudo isso, que derramou todas as bênçãos sobre pessoas, e Ele quer derramar bênçãos sobre você e sobre mim. O que Ele espera de você e de mim, talvez coisas diferentes do que esses homens, mas nós precisamos reconhecer uma coisa: a dependência dEle e ser obediente a Ele em todos os sentidos.